Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de reflexão e leitura na Palavra de Deus. Continuando a nossa leitura no livro de Gênesis, hoje vamos nos debruçar sobre o capítulo de número 4, que na Nova Versão Internacional diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, porque abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Esse capítulo é um capítulo que talvez você se lembre das suas aulas de escola bíblica dominical, quando você aprendeu sobre Caim e Abel e o que ocorreu nesse evento especial que o capítulo 4 começa a nos narrar. Depois da queda, eles foram expulsos da presença do Senhor no Jardim do Éden e Adão e Eva começaram a reconstruir a sua vida. Ambos aí, casal, começaram a trabalhar e Adão e Eva tiveram relações e lhes nasceram 2 filhos, Caim e Abel. Caim mais velho, Abel mais novo. Acontece que
a história dos dois irmãos começa a ter contornos trágicos dentro de um contexto cultico. Isso mesmo. O culto, a adoração ao Senhor pode ser o lugar mais perigoso que existe na face da terra e, de fato, veja como isso é curioso. O primeiro homicídio aconteceu dentro de um contexto de adoração e de sacrifício ao Senhor. Enquanto Caim ofereceu a Deus aquilo com a qual ele trabalhava, porque ele era agricultor, Abel entregou ao Senhor as partes mais gordas das primeiras crias do seu rebanho. Quando nós vemos um contraste entre essas duas ofertas, muito provavelmente você vai dizer assim, Abel foi aceito por causa da sua oferta. Ok, não está errado dizer assim, mas o problema não é só a oferta, porque no Antigo Testamento nós vemos Deus aceitando ofertas de cereais, de alimentos. Teoricamente, esse não é o grande problema. A maneira como o texto constrói a separação e a comparação entre o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel leva a entender que Caim deu ao Senhor algo que era normal, comum, ordinário, ou seja, algo que não estava impregnado do seu coração, da sua devoção, enquanto que a própria atitude de Abel ter escolhido as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho revela que aquela oferta para Abel era uma oferta especial e especialmente preparada para agradar a Deus. Fora o aspecto de que aqui o sacrifício animal indica também para a possibilidade de remissão dos pecados. E então é um sacrifício que provavelmente também teria esse propósito. O ponto é que Deus ele aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Veja que a rejeição e o aceite não é restrito à oferta, mas ao ofertante e à oferta. A nossa adoração, ela é uma adoração que parte de nós. Deus não apenas recebe as nossas orações, mas Ele nos recebe também como adoradores. Na forma como Caim foi rejeitado, é porque ele e a oferta foram rejeitados juntos. E na forma como Abel foi aceito, é porque a oferta de Abel e a pessoa de Abel foram juntos aceitos pelo Senhor, e isso causou um problemaço, porque Caim teve inveja daquilo que aconteceu e planejou matar o seu irmão. A ira de Caim já estava patente no seu semblante. Porque no versículo 6, o Senhor pergunta a Caim, por que você está furioso? Por que você se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, você será aceito. E se você fizer o mal, você não será aceito. Então, nós temos aí a conclusão de que a oferta de Caim não foi boa, foi má, e por isso Deus não aceitou. De qualquer maneira, era o alerta que Deus estava dando a Caim, dizendo o seguinte, olha Caim, você errou, você tem que se arrepender, você não tem que ficar bravo, não esperneando porque eu não aceitei a sua oferta não, veja o porquê, se você fizer o bem você vai ser aceito, se não você não será. Mas isso afetou profundamente o coração de Caim. O pecado começou a tomar conta da sua mente e começou a transbordar para os seus atos. Um dia, Caim convida Abel a ir para o campo. E naquele campo, Abel é morto pelo seu irmão. Um fratricídio, além de ser o primeiro homicídio. Caim tenta encobrir toda aquela situação, mas logo Deus, aquele mesmo Deus que havia visitado e procurado Adão e Eva depois da queda, procura a Caim. Onde está o seu irmão Abel? E da forma mais indolente, Caim responde, eu não sei. Eu sou o responsável por ele, não pergunte dele para mim. E Deus, ele dá o chamado final. Olha, o sangue de Abel está clamando debaixo da terra. Deus havia visto o que ocorrera. E Deus, ele dá o castigo devido a Caim. Da mesma maneira que Deus puniu Adão e Eva, essa punição, ela vem de forma mais dramática para Caim.
Agora, amaldiçoado é você pela terra. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, e você será um fugitivo errante pelo mundo. Veja, o pecado ele vai se intensificando e o juízo de Deus também vai se intensificando. Diante disso, Caim clama ao Senhor dizendo: Senhor, essa pena, esse castigo é muito grande. Eu não posso suportar. E veja como Deus é misericordioso, mesmo com Caim, aquele que acabara de praticar o primeiro homicídio da história da humanidade. Aquele que clama pela misericórdia de Deus, Deus concede. E Deus promete colocar uma marca em Caim para que ele não seja assassinado por onde ele fosse. E Caim afasta-se da presença do Senhor e vai viver na terra de Nod. Nod significa peregrinação. O pecado, meus irmãos, ele traz esse efeito na vida das pessoas. Uma vez que nós estamos na presença do Senhor, nós estamos juntos dele, nós ofertamos aquilo que ele quer receber, temos comunhão com ele, mas uma vez que nós fazemos aquilo que é mal, somos dominados pela força do pecado, nós traduzimos em atos ímpios aquilo que já está acontecendo de errado no nosso coração. E quando nós não nos arrependemos de verdade e quando nós queremos construir a nossa vida, nós saímos da presença do Senhor e vamos peregrinar. Peregrinar por lugares incertos com destinos não conhecidos. E a vida de Caim vai ganhando esse contorno juntamente com a vida de toda a sua descendência. E a partir do versículo 17 nós temos a história do começo da família de Caim, que é uma família também marcada pela violência e pela intensificação do pecado. Veja, Lameque que é o descendente de Caim, ele mata uma pessoa, ele mata um menino porque este o machucou. E ele ainda diz, olha, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O pecado, ele tem esse poder mortal de piorar a situação. O pecado faz você piorar e o pecado faz com que tudo ao seu redor também beba da mesma maldição que o pecado ele nos acarreta. Lameque, Caim, assassino, Lameque 2 vezes mais assassino. Em contraste com toda a sina que acontece com a família de Caim, o texto volta novamente com o foco na outra parte da família. Novamente, Adão e Eva têm relações e lhe nasce Sete, que é o substituto de Abel, de onde virá toda uma descendência. A descendência que será utilizada para trazer a restauração e a redenção, revertendo aquilo que foi feito lá no Éden. Como que você tem lidado com o pecado? Como que você tem lidado com aquele ímpeto e aquela violência que muitas vezes arrebata o seu coração e faz você tomar atitudes tempestivas, atitudes violentas, muitas vezes levando tudo a perder? Você poderia ter pensado mais 1, 2, 3, 4 segundos, mas por você não ter dominado o mal, como Deus falou para Caim, esse mal te trouxe consequências grandes para você. Se esse é o seu caso, a Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós temos perdão por todos os nossos pecados. Você pode tomar uma decisão diferente de Caim, que foi indolente com a morte de seu irmão. Não, você pode se arrepender diante de Jesus, clamar pelo seu sangue, que com certeza sua vida será perdoada, seus pecados serão lavados e você será completamente restaurado. Como que você também tem adorado ao Senhor? Você tem dado do seu melhor? Você tem expresso nas suas ofertas, na sua adoração, todo o seu coração, todo o seu amor a Deus? Ou o culto que você oferece a Deus é apenas algo normal, uma parte normal da rotina da nossa vida? Eu planto tomates, eu dou tomates, sem me importar com que tomate eu estou entregando. Deus, Ele deseja de nós o melhor. Sabe por quê? Porque Ele merece. Afinal, Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor. Pare para pensar.
pare para pensar, porque o culto e a sua vida cotidiana estão conectados. Uma vez que você adora o Senhor com todo o seu coração, a sua rotina será uma rotina abençoada. Mas se você tiver problemas em reconhecer a Deus e lhe render aquilo que é devido, o pecado está à porta, batendo e pronto para entrar e pronto para agir. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos ser que nem Abel. Olha só o que Hebreus diz lá no capítulo 11, no versículo 4, sobre Abel, que tem um versículo só para ele. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. O que tornou a oferta de Abel aceitável foi a fé. A fé que fez um homem um verdadeiro adorador, que pagou com a sua vida. Mas essa fé, ainda nos dias de hoje, fala e fala alto aos nossos corações. Que possamos imitar essa fé, entregar ao Senhor o melhor que nós temos pela fé e nos afastarmos do pecado. Dê lugar ao bem, porque esse bem, com certeza, te trará benefícios. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.